As manifestações populares, com reivindicações de várias naturezas, fazem parte da história mundial. A polícia sempre está presente para reprimir, manter a ordem pública, conter, evitar confusão. Mas em São Paulo, o que se viu foram cenas de violência também. E nós vamos conversar sobre este assunto agora com o antropólogo Fred Lúcio, que está em nosso estúdio lá em São Paulo. Professor, o que mudou ao longo da história? Quais as diferenças que o senhor nota aí destas manifestações dessa semana para outras que marcaram a história recente do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Bom, o que eu tenho observado e tenho analisado em alguns momentos que eu tenho escrito sobre isso e conversado com algumas pessoas, é que é preciso estabelecer uma distinção aí de momentos históricos e de um lapso de tempo que a gente teve aí, de mais ou menos uns 25 a 30 anos, eu diria 20 anos, de uma ausência de um movimento estudantil que fosse minimamente organizado, que tivesse uma pauta que mantivesse o processo de organização estudantil ao longo dos últimos 20 anos, de maneira que esses estudantes sempre tivessem o exercício dessa consciência de cidadania e de como atuar nesses procedimentos. É óbvio que isso tá misturado com aquela questão que a gente vem discutindo nos últimos dias, num movimento legítimo, totalmente legítimo por reivindicação de direitos, você tem misturado aí algumas pessoas que, com menos consciência ainda, tentam inflamar as pessoas para poder partir para atos de vandalismo. Na verdade, o prefeito Fernando Haddad comentou isso, eu acho que nesse ponto ele tem razão. Nos primeiros dias, os atos de vandalismo foi que suscitaram por parte da própria polícia uma reação um pouco mais truculenta, reiterando que esses atos de vandalismo não necessariamente partiram das pessoas que fazem parte desse movimento, que constroem esse movimento que é legítimo, mas acabou se misturando tudo num caldeirão só, né? No último que a gente teve ontem, o que aconteceu foi exatamente o oposto, ou seja, revelando aí um erro, na minha opinião, por falta de tradição política dos dois lados. Se eu comentei agora há pouco que o movimento estudantil pode ter errado, no sentido de nos últimos 20 anos ter enfraquecido bastante a sua mobilização, o seu poder de mobilização, o que, em tese, os coloca numa fase de destreino, né, ou de destreinamento de mobilização política. Por outro lado, o nosso Estado brasileiro também, não estou me referindo a governos específicos, mas a estrutura do Estado também é uma estrutura que tem sido analisada por vários pensadores como uma estrutura bastante autoritária, bastante emblemática desse tipo de atuação que a polícia teve ontem. Muitas vezes ela consegue se conter, o Estado consegue ter, como o próprio prefeito disse, um gerenciamento de crise, que na minha opinião não aconteceu ontem, mas o gerenciamento de crise é capaz de conter certos excessos. Mas o que a gente viu ontem foi a explosão, na minha opinião, desses vários erros aí históricos que a gente vem acumulando por uma falta mesmo de tradição política, que eu diria é mundial. Professor, como diz o Rock, né? Polícia é para quem precisa de polícia, mas política todos precisamos. Como é que se faz agora para se manter um diálogo, para se tentar, de alguma maneira, serenar os ânimos? Porque se houver hoje, por exemplo, uma eventual radicalização, isso aí não vai ter fim no curto prazo. Como é que você resolve, na sua opinião? O que é que precisa fazer agora? Olha, Sidney, é importante a gente entender o seguinte, desses dois lados, de onde se espera a racionalidade? De onde se espera uma ação pautada por um princípio racional de gerenciamento, de adequação das estruturas? É do Estado. Os movimentos políticos, eventualmente, podem até ter isso, mas não necessariamente. Mas é um pressuposto da própria concepção do Estado, isso você vai encontrar em toda a filosofia política clássica, é um pressuposto da estrutura do Estado esse princípio racional. É o Estado que detém, por exemplo, o monopólio do uso da força, é o Estado que tem que gerenciar todos os princípios para o ordenamento da sociedade. Então, é de se esperar do Estado, né, que ao invés de ter uma ação meramente truculenta, como aconteceu ontem, que ele tome várias iniciativas incansáveis, iniciativas para estabelecer esse processo de negociação. E não é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto do Estado uma radicalização, não queremos que feche avenidas, não queremos que feche vias importantes da cidade, não queremos atrapalhar a vida das pessoas, e no mundo inteiro nenhuma manifestação se faz sem constrangimento do espaço público. Aliás, as manifestações existem exatamente para isso, porque é a única força que esses grupos têm para conseguir atrair atenção para si e começar esse processo de negociação, que, na minha opinião, o Estado tem um papel fundamental.